Em nome do grupo de pesquisa ATA, a todas vocês. Hoje quem vai conduzir a mesa da gente é a Tânia, que ficou nessa pilotagem com a gente aqui dentro, organizando tudo, junto com as meninas, que está lá pelo grupo de pesquisa ATA, que é a nossa parceira no programa de extensão, junto com o Fórum de Mulheres. Então, quero agradecer aqui, em nome do grupo de pesquisa, do Fórum de Mulheres, a presença de vocês e o aceite de estar aqui com a gente nessa conversa. Antes que comece a gravar, porque daí a Tânia aqui vai fazer a condução hoje para a gente. Posso, então? Obrigada, Larissa. Tânia, a palavra é sua. Então, ok. Então, boa noite a todas que estão aqui participando. Então, vamos dar início à quarta e última mesa da programação 8M. Não sei quem esteve acompanhar durante essa semana. Tivemos mesas muito ricas, debates muito interessantes, descobrimos gente muito interessante, trabalhos muito interessantes. E hoje, como a Adriana disse, eu sou colaboradora do grupo, nós vamos fazer uma mesa de literatura. O ano passado, já colaborei com um grupo dentro da revista Subversa, que é uma revista de literatura contemporânea. Fizemos uma oficina de sonhos pandêmicos em agosto. A atividade ela foi desenvolvida dentro do Inverno Cultural, na Universidade de São João, e foi uma atividade bem interessante, porque as participantes, elas relataram os seus sonhos que tiveram durante a pandemia. Esse sonho depois virou um texto que elas trabalharam, e depois a Amanda com a Larissa fizeram um trabalho de ilustração com colagens em cima dos textos. Depois eu vou deixar o link para vocês conferirem, que isso depois foi transformado em um número especial da revista. Ok? E aí, quando nós estávamos falando da programação 8M, a Adriana achou interessante ter uma mesa de literatura, já que o grupo ele é interdisciplinar. Eu quero deixar meu agradecimento aqui ao grupo e quero deixar meu agradecimento para a Elaine Cordovil, que ela está no grupo com a gente e ela me ajudou aqui a compor a mesa, me apresentando a Miriam. Ok? Eu só vou dar 3 recadinhos rapidinho antes da gente começar. Primeiro, lembrar de deixar o microfone fechadinho para não ter interferência, ok? Quem quiser fazer alguma pergunta ou ter algum comentário, eu vou pedir para que escrevam no bate-papo ou então use o recurso da mãozinha, tá bem? E por último, a lista de presença também está aí para quem precisar. Bom, nós temos hoje três participantes, estamos com uma mesa entre Portugal e Brasil. Temos a professora Miriam Santos, a professora Maria Ângela e a doutora Andréa Oliveira, aqui de Portugal. Eu vou, então, fazer meio a meio, tá? Metade Brasil, metade Portugal. Então, eu vou começar com a Miriam Santos, ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre a sua investigação. Miriam, você tem a palavra. Olá, primeiramente, boa tarde. Deixo um agradecimento especial ao grupo, principalmente a Tânia, né, que fez aí a mediação entre mim e o grupo. Também deixo aqui o cumprimento afetivamente à professora Maria Ângela, que fez parte da minha formação na Universidade Federal de São João del Rei, e eu vou falar um pouco sobre isso na minha apresentação. E também um abraço especial a Elaine Clodovil, que foi quem intermediou essa nossa conversa. Bom, eu sou professora do curso de Letras da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, da FALED, que é Faculdade de Letras e Educação, do campus São Félix do Xingu. E hoje, meu foco principal de investigação, eu trabalho com escrita de mulheres e, principalmente, eu trabalho com a escrita de mulheres negras. O foco da minha pesquisa, né, atualmente, vem com a questão das mulheres negras, principalmente pensando essas mulheres, nesse reconhecimento dessas mulheres negras enquanto intelectuais. E aí, a minha pesquisa
de doutorado, eu trabalhei com a Miriam Alves, com a Conceição Evaristo e com a Cristiane Sobral, todas escritoras contemporâneas, né, que aí estão no auge da sua produção. Nessa pesquisa, que foi até fruto de um livro que foi publicado pela editora Malê, não sei se a iluminação aqui não está, que deu, olha, é este livro, que ele foi publicado em 2018 pela editora Malê, e ainda hoje eu colho muitos frutos dessa pesquisa, que ela é uma grande referência, principalmente porque a gente sabe que no Brasil, em virtude do racismo estrutural, corpos negros, eles ainda não são reconhecidos nesse espaço de saber. E a gente sabe que até mesmo quando a gente vai pensar na universidade, nos espaços, né, do mercado editorial, essas mulheres, elas não são consideradas. Então, daí a importância de um trabalho como esse, que já traz no título, né? Intelectuais negras. Tem a questão desse corpo negro que reivindica uma intelectualidade, um lugar do saber, e também as mulheres negras. E essa pesquisa, ela veio muito colada com dois trabalhos, que é da Bell Hooks, uma pensadora norte-americana que morreu há pouco tempo, e a Bell Hooks tem um texto chamado Intelectuais Negras, e a reflexão dela é muito interessante, que ela vem de um lugar contando o quanto que quando falava-se intelectuais e quando falava-se intelectuais negros, as mulheres negras, elas eram pouco consideradas. Daí, ela ficava pensando que ela sempre via as mulheres negras sempre militando em suas comunidades, sempre educando, sempre num quilombo afetivo e construtivo muito potente. E daí essas mulheres não eram consideradas. Nesse texto, ela vem falando da necessidade de a gente pensar as mulheres negras, pensar esse conceito de intelectual para muito além da academia. E aí, se a gente for pensar um exemplo de Brasil, quando a gente vai pensar intelectual, automaticamente vem para a gente uma imagem eurocêntrica de um homem branco, meia-idade, jaleco. Por quê? Porque essas imagens estão cristalizadas, né, na nossa educação. E Bell Hooks vem falando sobre essa necessidade de a gente discutir esses conceitos de intelectual para além da academia, para além da universidade, para além desses espaços, da necessidade de a gente considerar outras intelectualidades. E aí, nessa discussão também, eu considero um trabalho de um intelectual negro, um pensador ainda vivo, que é o CUT. Ele chama Luiz Silva, que foi um dos fundadores dos Cadernos Negros, que ele tem um livro que ele chama Literatura Negro-Brasileira. E o CUT, ele vem problematizar o conceito que a gente entende de literatura afro-brasileira. Por que é mais palatável, em termos do Brasil, a gente aceitar o afro e não aceitar o negro, não aceitar o preto? E nessa discussão, o que ele traz? Que qualquer brasileiro, seja lá qual for a cor da sua pele, ele pode se reivindicar enquanto um afrodescendente, um afro-brasileiro, porque nós fomos educados de um lugar da mistura pacífica das três raças. Mas quando eu me apresento enquanto uma mulher negra, isso entra num lugar de incômodo na sociedade, de forma que estudantes perguntam, professor, é ok falar que fulano é negro? Entende? E nessa discussão entra também alguns trabalhos para a gente poder pensar sobre racismo linguístico, sobre a necessidade da gente pensar a nossa língua e todos esses atravessamentos. Então, hoje, esse é o foco, né, do meu trabalho, das minhas discussões. E quando eu trago isso para o espaço literário, eu venho trabalhando a literatura dessas mulheres pensando enquanto um texto racializado. Essas mulheres, quando elas trabalham com literatura, com corpos negros, elas não veem, não é apenas um lugar da violência, de apontar enquanto um corpo negro textualmente nesse texto literário. Vem trazer um corpo negro político, porque quando eu me apresento para vocês
como diria minha avó, com esse cabelo, com esse corpo, eu falo muito sobre mim, e principalmente pensando nessa sociedade toda estruturada neste racismo estrutural. Dessa forma, esses textos, né, a minha tese, ela vem discutindo para a gente poder pensar que esse texto, né, racialmente marcado, porque a gente sabe que vem de um lugar que são mulheres negras que estão construindo esse pensamento intelectual e, ao mesmo tempo, está discutindo aí um novo projeto de Brasil. Por que eu falo que essa literatura constrói e pensa um novo projeto de Brasil? Porque essas mulheres vêm trazer um corpo negro humanizado. Eu vou trazer como exemplo Conceição Evaristo, que possivelmente, né, aqui nessa sala é uma escritora que a maioria das pessoas já leu algum texto, já ouviu falar. Quando Conceição Evaristo, por exemplo, traz em Olhos d'Água o personagem da Venga, daquele texto Ana da Venga, o da Venga, ele não é apenas um homem negro que pratica crime, que rouba. O da Venga, ele fica emocionado quando ele vê a Ana dançar pela primeira vez. Ele se lembra da mãe, ele se lembra da avó, ele se lembra da tia. Ele tem todos os atravessamentos amorosos. E isso vem para poder discutir, provoca aí pensamentos, reflexões, no sentido de a gente pensar, sabe aquela frase fascista que tem na sociedade hoje, bandido bom é bandido morto? Como se a pessoa fosse só isso, reduzindo essas pessoas a apenas algumas ações. Isso coloca em choque essa discussão, coloca em choque esse discurso. Por quê? Porque todo mundo, enquanto pessoa, tem os seus atravessamentos. E aí são pessoas, tem pai, tem mãe, é o amor de alguém. Então, vocês conseguem compreender como que a gente, né, consegue discutir a partir de uma outra lógica. É uma lógica que humaniza outros corpos. Tem muita violência? Tem. Tem tristeza? Tem desarranjos, tem famílias, como é que eu poderia dizer? Eu não queria dizer mal estruturadas, porque essa não é uma frase que atende isso, mas vou dizer, tem famílias ali que estão participando de um processo ali complexo, né, de organização. Tem isso. Na verdade, a palavra que eu queria é família desfuncional. Tem desfuncional, mais desfuncionalidade, mas ao mesmo tempo traz a complexidade de corpos humanos, que, puxando, né, há muito tempo, a literatura brasileira negou isso a corpos negros. Conceição, a própria Cristiane, a própria Miriam Alves, tem textos teóricos que vão discutir o quanto que a literatura canônica brasileira negou mesmo mulheres negras a engravidarem. Esses corpos, eles eram estéreis. E por que era interessante para aquela literatura ter esses corpos de forma estéril? Porque não deixa de ser uma forma, né, de apagar a nossa afrodescendência, a nossa afro-brasilidade, que era uma forma daquele projeto, né, de embranquecer a sociedade. E era a literatura a esse serviço. Por isso que é importante a gente, né, fazer a leitura desses textos de forma a gente repensar esse projeto de Brasil. E aí, ao mesmo tempo, antes de terminar aqui a minha fala, é importante a gente se atentar a um fato extremamente potente, no sentido que, quando a gente fala de literatura, a gente está falando também de fruição literária. Eu faço essa leitura, né, dessas mulheres, pensando aqui a questão delas enquanto intelectuais, mas também nesse próprio trabalho da fruição vai movimentar sentimentos também, por exemplo, da empatia, de você poder enxergar esses outros corpos, sentir junto com esses corpos. Um exemplo disso, eu participei de uma banca recentemente, uma menina branca fez uma análise de um conto da Miriam Alves, é um conto realmente que eu tenho muito afeto, e ela faz essa análise e, ao mesmo tempo, ela se esquece de fazer uma análise interseccional desse texto, que foi uma cobrança que eu fiz nessa banca. E aí ela me pediu desculpa e falou, professora,
eu me esqueci, porque eu me vi tão inteira nesse texto, esse texto estava me lendo todas as angústias que eu sinto, que eu me esqueci que se tratava de um corpo negro. Então, a literatura tem a ver com isso, com esses movimentos, né, para trazer atravessamentos também desse lugar da fruição, porque a gente ainda está num lugar que entende a literatura negro-brasileira como se essa literatura fosse feita apenas para a representação de pessoas negras, fosse feita apenas para aumentar a autoestima da população negra. E não é isso. Se o entendimento foi esse, está tudo errado, né? Porque a literatura, a gente tem que ter esse entendimento que a gente está falando de literatura, que todos os corpos, ela é acessível para todos, né? Provocando diferentes atravessamentos. Lógico que cada um, né, vai receber esses textos, vai ter empatia, vai ter aí atravessamentos de outros lugares. E aí, só para finalizar a minha fala, também eu, junto com esse projeto, com essas leituras que eu faço de escritoras negras, tem um outro projeto que eu já carrego muito tempo, que é fora do ambiente da universidade, mas ao mesmo tempo dentro, que é o Lendo Escritoras, que eu sempre falo que é um projeto de vida. Eu tenho uma página no Instagram, que é do Lendo Escritoras, e esse projeto, inclusive, tem encontros mensais, e agora, né, com a pandemia, ele funciona de maneira remota e nós do grupo resolvemos que ele vai continuar sendo remoto porque funcionou muito bem, tem pessoas de diferentes lugares do país. E o Lendo Escritoras, ele acaba sendo, eu falo que é um grupo de vida, porque ele não é um grupo acadêmico, porque qualquer pessoa que queira entrar no grupo, falar dos seus atravessamentos de leitura, é sempre muito bem-vindo, e eu falo que ele é um grande encontro porque ele encontra com a Miriam, que começou lá na graduação em São João del Rei, em Letras, em 2004, porque ele foi lá em São João del Rei, que em 2006 eu comecei um projeto com a professora Maria Ângela, que eu trabalhava com a escrita feminina, com a escrita de mulheres no século XIX, no jornal A Pátria Mineira. Então, essas pesquisas minhas, na verdade, elas não se dividem, né? Elas, na verdade, se complementam, e hoje eu trago, né, essa visão interseccional para a discussão. Eu vou finalizar a minha fala aqui, para que dê tempo, né, para a gente poder discutir, e eu agradeço a escuta, mais uma vez, esse encontro, por ter a possibilidade aqui de rever Maria Ângela, mesmo que seja de forma remota, que é uma pessoa muito querida, que foi muito importante aí na minha formação, e principalmente formação de vida, e agradeço mais uma vez aí todo mundo presente. Muito obrigada, Miriam, maravilhosa. Olha, a gente podia ficar aqui te ouvindo muito mais ainda, acho que você tem muito mais para trazer para a gente do que esse curto espaço de tempo. Eu só queria, antes de passar a palavra para a Andréia, eu vi que a Amanda colocou aí o Instagram do Lendo Escritora, certo? E eu queria perguntar do teu livro, onde a gente pode encontrar o teu livro? Online? Tem a venda em algum lugar? Ou já esgotou? Tânia, muito obrigada pela pergunta. Então, Intelectuais Negras, antes da pandemia, tinha o livro comigo também, mas em virtude, né, de cancelamentos de eventos presenciais, acabou que eu apenas vendi os que eu tinha e depois não peguei mais com a editora. Mas vocês conseguem com facilidade no site da Editora Malê, vou colocar aqui no chat para vocês, mas na Amazon tem, na internet consegue achar com facilidade. Nas Americanas, o livro, ele tem tido uma boa saída aí no mercado, principalmente pelas discussões, né, que são bastante atuais. Eu vou colocar o link aqui, que eu acredito que vai facilitar aí a busca. Sim, faz favor. Então, muito obrigada. Depois, mais tarde, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, ao final de todas as falas, eu vou abrir rapidinho com o debate, tá bem? Obrigada, Miriam. Então, agora eu vou passar a palavra para a Andréia Oliveira. Vamos agora para esse lado do oceano, em Portugal, e para a Andréia se apresentar e também falar um pouquinho sobre o seu percurso de investigação. Andréia. Olá, boa noite. Aqui já é noite, portanto, boa noite para quem está cá, boa tarde para quem está no Brasil. Em primeiro lugar,
quero agradecer por este convite para participar, agradecer ao grupo por me receberem também e agradecer à Tânia por ter feito aqui esta ponte entre mim e o grupo e também dar-me esta oportunidade de partilhar o meu trabalho no âmbito da literatura com pessoas que também estudam a literatura, ainda que de outras vertentes, mas também com outras áreas e campos disciplinares que são tão importantes, sabendo nós que uns se contaminam aos outros. Então eu vou começar a minha apresentação e a falar da investigação que eu tenho feito nos últimos anos, por vos falar de uma obra que foi a primeira obra que eu investiguei, que é a obra Novas Cartas Portuguesas, que é esta. Esta é uma edição facsímile da primeira vez que ela saiu em 1972, depois disso saiu ainda esta, e ainda a mais recente, que é esta edição, é uma edição anotada da professora Ana Luísa Amaral e no início da minha investigação, ainda na licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos, aqui na Faculdade de Letras do Porto, eu comecei por fazer um trabalho de pesquisa bibliográfica num projeto relacionado com estas novas cartas portuguesas e a verdade é que fiquei muito apaixonada por esta obra. E vou-vos ler, só para começar e muito rápido, duas coisas. A primeira é o texto. Este foi um livro censurado pelo Estado Novo, portanto um livro de 1972, e tenho aqui o documento da censura que diz assim: este livro é constituído por uma série de textos em prosa e versos ligados à história de Mariana, mas em que se preconiza sempre a emancipação da mulher em todos os seus aspectos, através de histórias e reflexões. Algumas das passagens são francamente chocantes por imorais, constituindo uma ofensa aos costumes e à moral vigente no país. Sou do parecer que se proíba a circulação no país do livro em referência, enviando-se o mesmo à Polícia Judiciária para efeitos de instrução do processo de crime. Portanto, este livro foi um livro muito polémico nos anos 70 em Portugal. Foi escrito por 3 mulheres, Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, e é um livro que, na verdade, é uma denúncia daquilo que era a situação feminina, a condição feminina nos anos 70 do século XX em Portugal. Na primeira carta 1, dizem-nos estas autoras: pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. Portanto, este livro, que é constituído por vários fragmentos escritos por estas escritoras, opera aqui com várias questões que nos são importantes para a literatura. O primeiro é a desconstrução da noção de autoria, porque nenhum destes textos é assinado por cada uma das autoras que os escreveu, e o grande mistério que ainda hoje persiste é saber quem é a autora de qual texto. Em segundo lugar, é um livro que desconstrói tudo aquilo que é o género literário, porque é um livro que não tem uma classificação possível por ser um livro bastante híbrido, que integra cartas, reflexões mais teóricas, poemas, e sempre em torno de uma figura fundamental da cultura portuguesa, que é a freira Mariana Alcoforado, Soror Mariana Alcoforado, uma freira de Beja do século XVII, que se perde de amores por um cavaleiro francês, Noël de Chamilly. É uma obra setecentista, portanto, que nos conta esta história de Mariana Alcoforado, que escreveu 5 cartas ao cavaleiro de Chamilly, e que estas 3 autoras recuperam aqui para denunciar vários aspectos ligados à condição feminina, nomeadamente a violência doméstica, o aborto, os próprios efeitos da guerra colonial que, entretanto, tinha iniciado em 1961, todas as questões ligadas ao universo feminino e, escandalosamente para o regime do Estado Novo, a questão do erotismo e da sexualidade. Portanto, esta obra vem na sequência, e estas 3 mulheres unem-se para a escrever na sequência deste livro de poesia de Maria Teresa Horta, chamado Minha Senhora de Mim, em que aqui temos um sujeito poético feminino que reivindica a sua voz, o seu desejo, a sua liberdade em termos sensuais, em termos sexuais, de busca de prazer, de se permitir
de ter uma voz ativa na relação sexual, na própria descoberta do corpo, e todas estas questões foram as primeiras que me interessaram. Poderia falar de muitas coisas mais sobre as novas cartas portuguesas, mas vou terminar com esta conclusão que temos na terceira carta última, em que as autoras nos dizem que é o resultado depois de tantas palavras dedicadas a estas questões, e em boa verdade vos digo que continuamos sós, mas menos desamparadas. Portanto, esta união, esta literatura que se faz ao longo deste livro, que cria mundos, e não é só um mundo literário, um mundo ficcional, mas também tem um impacto social, um impacto político e um impacto histórico. Aliás, esta obra ficou mais conhecida pelo seu nome e pela polémica e pelo escândalo em que esteve envolvida, do que propriamente pelo seu conteúdo. E eu acho que é um dos livros fundamentais da cultura e da literatura portuguesa, até porque muitas das questões que aqui estão representadas, ainda hoje se colocam, ainda que de forma diferente. E, na verdade, depois deste livro, eu interessei-me não só pela literatura produzida por mulheres, especialmente do século XX em Portugal, mas também aquela ligada ao período da censura. E então, a Maria Teresa Horta foi uma das autoras que eu estudei na minha investigação de doutoramento. Estudei não só a Maria Teresa Horta, mas também a Judite Teixeira, a Yolanda Moraes, de Cabo Verde, e a Ana Paula Tavares, de Angola, numa perspectiva comparatista relativamente ao feminino e ao elemento erótico. Como é que em 4 poéticas de 4 tempos distantes e de 4 autoras diferentes, como é que esta questão seria tratada. E então queria falar-vos desta minha primeira incursão depois deste projeto das Novas Cartas, que foi o mestrado e que foi a obra de Judite Teixeira. Judite Teixeira tem a obra reunida neste volume de Dom Quixote de Poesia e Prosa, que inclui também um inédito recentemente descoberto, que é um manifesto chamado Da Saudade, e também Judite Teixeira, tendo produzido a sua obra, a sua curta obra literária nos anos 20 do século XX, portanto ainda escapando ao Estado Novo, de certa forma já tinha encontrado aqui alguma censura. Isto porquê? Porque Judite Teixeira é um caso sui generis na literatura portuguesa. Ela esteve envolvida em 2 polémicas. A Judite Teixeira tem uma poesia nos anos 20, que é uma poesia erótica e uma poesia de teor homossexual. Portanto, uma mulher já com 40 anos a sofrer um preconceito relativamente à idade, ousa escrever uma poesia erótica. Não só uma poesia erótica, mas ainda mais, veja-se o escândalo, uma poesia que celebra o envolvimento entre mulheres. Tudo isto foi um grande problema nos anos 20 do século XX, e a própria Judite Teixeira esteve envolvida em 2 polémicas. Normalmente ela, ultimamente, nos últimos 10, 15 anos, já tem sido uma autora bastante estudada, com muito maior visibilidade do que aquilo que tinha quando eu a comecei a estudar, mas a verdade é que o caso da Judite Teixeira não deixa de me fascinar também por esta questão que envolve as mulheres e que, como a Miriam dizia, relativamente às poéticas negras, há sempre uma invisibilidade. Portanto, encontramos aqui um fio condutor que é comum às mulheres negras, ainda que, logicamente, com outras questões e de forma distinta, mas que também encontramos aqui esta censura às mulheres portuguesas, que têm esta ideia e que escrevem sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre o prazer e sobre um campo que, na verdade, lhes estava vedado por questões políticas, por questões morais e por questões sociais, num mundo marcadamente regido pelo patriarcado, em que havia esta castração da figura feminina, à qual estavam reservados apenas os papéis de dona de casa e de cuidadoras dos filhos. Portanto, estas figuras fogem daquilo que era a regra que orientava a educação feminina e que norteavam o que era o ser mulher nesta época. E, portanto, a Judite Teixeira vê-se envolvida logo em 1923 numa polémica chamada Literatura de Sodoma, em que vê o seu livro Decadência
apreendido juntamente com o livro Canções do poeta António Boto, que mais tarde acabou por ir para o Brasil, onde faleceu, e também com Raul Leal, com a obra Sodoma Divinizada, e assistimos nesta altura a uma queima de livros, porque estes livros foram destruídos e foram queimados, e portanto até da decadência não há, que eu saiba, primeiras edições, há só segundas edições. E então Judite Teixeira foi severamente criticada e muito atacada porque naquela época toda a discussão em torno destas questões se fazia em jornais e em revistas, e temos documentação que o comprova, e portanto a minha investigação também andou muito por ver quais seriam as causas da marginalização de Judite Teixeira, que ao longo deste século teria ficado esquecida, a sua obra pouco estudada, e as razões são duas. Ela é mulher e ela tem uma poesia lésbica, mesmo que ela o seja, neste caso o que nos interessa é aquilo que ela produz. E, portanto, temos aqui uma razão dupla para a marginalização, pese embora o facto de se salientar que mulheres como Judite Teixeira, apesar de tudo, são privilegiadas, porque fazem parte de um círculo cultural que tem acesso a determinados setores, que tem influência social, e esta posição importante de Judite Teixeira no círculo cultural e no círculo social permitia-lhe uma liberdade de movimentação, assim dizendo, que outras mulheres não teriam, e também um acesso, primeiro, à educação, que muitas delas também não teriam. E isto comprova-se até pelo facto de Judite Teixeira, em 1925, ter sido a editora da revista Europa, que era uma revista de literatura, de cultura e de arte, e que tinha um caráter mais cosmopolita, que falava de tudo o que era arte na Europa, não só em Portugal. Portanto, era uma expansão de mundos para além daquilo que nós tínhamos. E, portanto, eu comecei-me a interessar por estas questões do feminino na literatura portuguesa, e descobri as literaturas africanas de língua portuguesa e encontrei a Yolanda Morazo e a Paula Tavares. A Paula Tavares é uma autora reconhecidíssima, quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Angola, mas tem uma obra muito interessante e muito importante no que diz respeito àquilo que é a condição feminina. E é uma obra bastante profunda porque toca em feridas já de há muito tempo, feridas criadas pela história, pela política, pela sociedade, pelo próprio pensamento relativamente àquilo que é ser mulher, àquilo que é a condição feminina. Todas estas questões, a própria questão do amor, a questão do corpo, a mulher objetificada, a mulher mãe, como máter, como motriz, como força, a mulher que tem em si inscritos todos os danos, previstos e também os danos colaterais da guerra. Uma mulher muitas vezes colocada numa posição de subalternidade, e que se afirma e que vem aqui dar a sua voz e contar esta história das mulheres que muitas das vezes fica esquecida. E esta é uma das questões que me interessa, é ter mulheres a falar sobre a história das mulheres a partir de vários pontos de vista. Por outro lado, a Yolanda Morazo despertou a minha atenção primeiro por ser uma autora muito pouco conhecida. Há uma edição da obra da Yolanda Morazo da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, de 2006, que reúne os seus 4 livros de poesia. Só um deles, o Cântico de Ferro, é que tem uma edição própria, porque tudo o resto está nessa edição que colige a obra da Yolanda Morazo. E a Yolanda Morazo é um caso muito interessante, a meu ver, primeiro porque há muito poucas mulheres cabo-verdianas produtoras literárias, que também têm a ver com todo o contexto de Cabo Verde, com todas as condicionantes históricas, e logicamente que falando de literatura, sabemos que muitas das vezes, e remontando aos anos 30, 40, 50, muitos dos intelectuais dos países que eram colonizados por Portugal em África, estes intelectuais vinham para Lisboa para estudar, e sob a alçada da Casa dos Estudantes do Império, e era aí que muitas das vezes travavam conhecimento e que a informação circulava. Portanto, a Yolanda Morazo tem uma obra literária e é a prova de que há mulheres a escrever em Cabo Verde.
logicamente que também ela, e à semelhança do que acontece com a Judite Teixeira e até da própria Maria Teresa e da Paula num outro mundo que é mais recente, tem este privilégio de também poder circular num meio privilegiado, tendo em conta que ela é a neta de uma das grandes figuras da cultura de Cabo Verde e pôde ter acesso também a um mundo completamente diferente. Portanto, com a poesia da Yolanda Morazo é possível verificar que a questão da sexualidade, a questão da sensualidade e do elemento erótico não está excluída das literaturas, da literatura cabo-verdiana, isto porque se acreditava, especialmente uma poesia produzida entre os anos 50 e depois mais tarde até 2006, que as questões da independência, da luta pela independência, eram as questões que ocupavam todo o espaço da literatura. E isso não é verdade, há espaço para outras questões, e a Yolanda Morazo, através da sua poesia, é a prova de que isso realmente acontece. Finalmente, mais recentemente, e tendo terminado a minha investigação com a conclusão do doutoramento, as literaturas africanas têm ficado um bocadinho em stand-by porque me tenho dedicado mais à literatura portuguesa, especialmente a estas senhoras, estas poetisas, a estas ficcionistas que têm uma obra censurada pelo Estado Novo. Eu recebi um convite de um jornal de uma grande tiragem em Portugal, é um jornal diário que é o Jornal Público, não sei se conhecem. O Jornal Público fez uma coleção no verão passado com 10 obras censuradas pelo Estado Novo. Portanto, 10 obras que foram proibidas de circular em Portugal. Eu fui convidada para escrever um artigo sobre uma obra e acabei por descobrir outra, que é esta obra chamada A Magrizela, que tem esta capa interessante destas pernas femininas. E então, para terminar a minha intervenção, eu vou-vos dizer que a Magrizela foi escrita por uma senhora chamada Maria da Glória e até há 3 meses tudo o que nós sabíamos era, há um livro chamado A Magrizela, tem esta capa, foi uma edição de autor, chama-se Maria da Glória, a Senhora, e temos aqui o documento da censura que proíbe a sua circulação. Pois que eu não acreditava que estas histórias aconteciam, pois que esta senhora está viva. E nós descobrimos-la há 3 meses. Esta senhora não só tem este livro, como tem mais 20 manuscritos de ficção. E, portanto, é uma senhora que tem a 4ª classe e faz-me lembrar muito o caso da Carolina Maria de Jesus. É uma senhora que escreveu, não é uma obra, não vou dizer que é uma obra de primeira linha, porque não é, mas é uma obra que é um ótimo testemunho daquilo que é a produção literária feminina, mesmo de alguém que não tenha um contacto com um círculo privilegiado, que não tenha muita instrução, mas que é capaz de escrever romances, que é capaz de escrever narrativas, que, inclusivamente, se não estou em erro, fez uma primeira tiragem de 5.000 exemplares, que para os anos 60 é muito exemplar em Portugal, e foi uma edição que esgotou, e portanto, hoje em dia, já é na Dona Maria da Glória, que é um encanto de senhora que já tem 92 anos, que foi descoberta por acaso, porque um alfarrabista se lembrou de dizer, olha, esta senhora às vezes vem cá ver se há este livro, e então foi a partir daí que a descobrimos. E então estou aqui neste momento ocupada com Maria da Glória Lisboa a fazer esta reconstrução do seu percurso biográfico e desta análise a Magrizela, porque a verdade é que é um livro que nós temos, que só podíamos analisar a partir daquilo que era o objeto, o texto literário, o objeto literário, mas neste momento ela está-me a dar condições e a partilhar a história dela comigo para que eu também possa deixar este registro e para que saibamos quem é ela quando virmos o título a Magrizela, Maria da Glória Lisboa. E mais uma curiosidade, também relativa à condição feminina, ela só assinou Maria da Glória porque o marido não a deixou assinar com o apelido. E, portanto, acabou por nos cortar, porque ele era uma figura famosa dos anos 50, 60 em Portugal, da sociedade. Acabou também por nos deixar sem pistas e, portanto, foi este acaso que fez com que nós pudéssemos descobri-la
e fazer esta reconstrução do percurso de Maria da Glória, que não é de todo ligado à literatura, mas que é um testemunho importante daquilo que é a produção literária feminina, a coragem de escrever sobre sexualidade, sobre erotismo, sem pudores e sem medos, numa época em que tudo isso era visto como uma ofensa à moral, aos bons costumes, e era um campo que estava totalmente vedado à mulher. Por outro lado, esta questão da censura é importante, e acho que nos dias de hoje se faz mais importante que nós mantenhamos que isto aconteceu e que esta memória não seja esquecida, até porque estamos num momento da história mundial delicado, com a guerra que se vive aqui às portas da União Europeia, na Ucrânia, e todas estas circunstâncias, pelo menos a mim, me têm feito pensar naquilo que é a memória histórica e do medo e do perigo que é irmos perdendo estas memórias, mesmo que sejam de épocas que não tínhamos vivido, como é o meu caso. Eu nasci nos anos 90, portanto, tudo isto é muito distante de mim, mas é uma realidade que eu quero aproximar, e faço questão que, pelo menos nas aulas que eu dou aos meus alunos, que eles tenham um bocadinho de consciência de que nós não podemos perder este ponto referencial tão importante que é o nosso passado, para que depois tragédias do presente e do futuro possam ser evitadas, como é o caso do que estamos a viver agora, porque parece que a memória da Segunda Guerra Mundial, como já nos é tão distante, parece que já se foi, e portanto parece-me uma questão muito importante ainda a trabalhar, mesmo que não seja uma literatura tão atual e uma literatura de tanta qualidade como estes nomes maiores que nós temos tanto na literatura portuguesa como até nas outras literaturas de língua portuguesa. E pronto, eu termino por aqui. Obrigada. Obrigada, Andréia, por partilhar essa incrível descoberta da Dona Maria da Glória com a gente. Essa coleção do público, ela já não tem mais, né? Tem. Esta coleção do público, ela foi lançada por uma editora que é a Bela e o Monstro, e portanto eles têm um Instagram, e eu também conheço o editor, e posso, se alguém quiser, posso dar o contacto. Ela conta com a Dona Maria da Glória, conta também com estas novas cartas portuguesas, tem a Natália Correia, a Fiamma Ace Pais Brandão. Portanto, o objetivo dele era só livros escritos por mulheres, e os textos que acompanhavam cada semana a publicação do livro também escrito por investigadoras, não investigadores. Tem uma autora que é a Carmen de Figueiredo, que foi sobre ela que eu fiz o texto, que é sobre um livro chamado 20 anos de manicômio, e tem todos este elemento, não é, da censura, portanto é o elemento erótico e o elemento sexual. Eu sei que, entretanto, aqui em Portugal, já para este ano, está a ser preparada na Biblioteca Nacional em Lisboa uma exposição dedicada precisamente à Biblioteca da Censura, e sei que o público e esta editora estão aqui em conversações para editar aqui uma segunda vaga destes livros. E portanto, juntar mais alguns títulos a este, e também a Maria Archer também está aqui nesta coleção. Também é uma autora desta época. Sim. Ótimo, Andréia, obrigada. Se você puder colocar o Instagram aí para a gente, escrever, tá bem? Muito obrigada pela participação. Agora, então, vou passar a palavra para a professora Maria Ângela. Professora, tem a palavra. Boa noite a todas vocês, a todas nós. Muito obrigada, Miriam e Andréia, pelas ótimas falas. Quero agradecer a você, Tânia, por toda essa condução, e a minha querida amiga Adriana Nascimento, a minha querida Dri, que me convidou. Eu faço parte de uma forma muito indisciplinada do Grupo ATA, por causa das inúmeras atribuições dentro da universidade. Eu sou professora do curso de Letras e do programa de mestrado em Letras e do programa interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade. Adriana, nós nos conhecemos através desse programa, e que é um barato porque a gente trabalha de forma transdisciplinar e interdisciplinar em poéticas urbanas e narrativas urbanas, e é uma experiência muito rica, então eu quero agradecer. Quero também dizer
Andréia, que depois eu vou querer essas dicas todas, porque eu gosto muito dessas escritas das mulheres portuguesas e africanas, né, de língua portuguesa. E a Miriam, né, eu quero fazer uma declaração de amor à Miriam, porque a Miriam, quando eu voltei do doutorado, é uma das primeiras pessoas com a qual eu me encontrei, e ela, brilhantemente, ela foi bolsista de iniciação científica, premiada, ganhou menção, fez um mestrado maravilhoso sobre a continuidade de um projeto que eu desenvolvi no doutorado, que eu vou falar um pouco dele, e depois eu tive a honra de participar da banca de doutorado da Miriam, o que é raro nós encontrarmos uma tese em que a banca simplesmente, todas nós da banca, discutimos, apresentamos, lemos, mas não havia nada a ser acrescido. E foi recomendado para publicação. A Miriam hoje é uma mulher nacionalmente conhecida. Eu fico muito emocionada de estar com você nesta mesa, né, Miriam? Finalmente, finally. E eu falo com ela, eu fui madrinha de casamento dela, e eu sempre falo como que ela incorporou o seu corpo negro político. Eu falo sempre isso em sala de aula. Eu tenho um aluno aqui de mestrado me orientando, que está nos assistindo, o Herculano, e eu sempre falo dessas experiências, desses alunos que vão e voam, e hoje ela é uma professora universitária de programa de pós-graduação, convidadíssima por N pessoas, assim como a Conceição Evaristo, né, Miriam? E é uma emoção muito grande. Eu vou tentar ser breve por causa do tempo. Eu quero ratificar os meus parabéns, Adriana e Tânia, porque eu só pude assistir a 2 mesas, a primeira e essa que eu estou participando por causa das nossas atividades aqui na universidade. E dizer que iniciativa fantástica com relação a essa perspectiva transdisciplinar. É preciso que nós, da academia, a gente pense dessa forma transdisciplinar para pensar o mundo, para pensar as relações sociais, para pensar as relações de poder, e a gente não se fechar nas nossas caixinhas intelectuais. Eu tenho muita aflição, né, com relação a isso, os meus alunos sabem disso, né? Talvez a gente, às vezes, a academia nos força a construir torres de marfim, e nós temos que sair dessa torre. E essa mesa de hoje, as outras mesas, os eventos que eu tenho participado dentro e fora da universidade, têm nos mostrado isso. Então, eu quero essa minha fala inicial com relação a isso, porque nós estamos com pesquisadoras aqui de outros países, tivemos do Chile, de outros lugares, e é tão importante essa troca, não é? A gente afetar e ser afetado pelo outro. Pois bem, com relação, eu até falei isso com a Adriana, eu não sou uma pesquisadora stricto sensu dentro da chamada escrita feminina e feminista. Tá claro? Eu trabalho com poéticas atualmente urbanas, sejam escritas por homens, transexuais, mulheres e homens negros, a Miriam sabe disso. Então, eu venho trabalhando há algum tempo, né? O meu primeiro pós-doutoramento foi dentro dessa perspectiva da performance e experiência urbana. Mas eu gostaria de dividir a minha fala em 2 momentos, vou ser breve. A primeira é dizer, como a Miriam lembrou,
O meu doutoramento, ele foi um doutoramento em que eu tive como objeto um jornal de São João del Rei, que é uma cidade de Minas Gerais, Andréia, aqui no Brasil, uma cidade barroca, histórica. E esse jornal, ele era um jornal à época, no século XIX, de grande circulação. Considerado por um dos estudiosos da imprensa no Brasil, Nelson Werneck Sodré, como um dos maiores órgãos de imprensa republicana do interior do Brasil. E eu busquei nesse jornal vozes escondidas, entre elas as vozes femininas. Evidentemente, eu não trabalhei a tese todinha com relação às vozes femininas, mas como que esse jornal ele foi pensado por um intelectual branco do século XIX, dentro daquela perspectiva, né? O que é o intelectual? Quem é esse intelectual do século XIX? E como que ele constrói um discurso homogêneo sobre a República. Evidentemente, São João del Rei, como uma cidade do interior, mas, ao mesmo tempo, entre Rio e São Paulo, aqui havia uma vida cultural, né, dentro da perspectiva oitocentista, uma vida cultural interessante, em que os homens tinham, claro, as suas funções públicas e as mulheres era destinado o espaço doméstico, não é? A Virginia Woolf, tantas e tantas mulheres já escreveram sobre isso. E aí, qual que é a perspectiva que eu percebi com relação a essas mulheres? Primeiro, a Miriam estudou, dando continuidade, a partir desse jornal, uma mulher chamada Elisa Lemos, branca, intelectual, tocava piano e segunda esposa do editor do jornal. Ela escrevia alguns artigos, mas, num primeiro momento, os artigos de Elisa, não é isso, Miriam? Eram assinadas com o pseudônimo masculino. Então, isso foi uma discussão que depois eu levantei com outros projetos, né, a respeito da autoria. Né? Por que que a mulher não poderia, a ela estava inacessível a condição de autora? E isso nós vamos perceber na literatura portuguesa, inglesa, né, norte-americana, esses da Europa Ocidental, que nós temos mais contato, a impossibilidade da assinatura. Então, isso demandou pesquisas intensas com relação a essas entrelinhas do jornal. Há, por exemplo, eu sempre, quando eu falei e fiz palestras e mesas redondas sobre essas micro-histórias constantes do jornal, havia, por exemplo, a parte que hoje, moderna e contemporaneamente, a gente chama de publicidade. Então, havia as páginas da publicidade e aparece assim no cantinho: precisa-se de criada para acompanhar família para São Paulo, de preferência de cor branca. Então, só esse enunciado já nos possibilita uma série de interpretações com relação à condição feminina e com relação à condição da mulher negra, cuja abolição da escravatura aconteceu no Brasil em 1988. E o jornal ele tem início em 1889 e ele vai até 1895,
né? Ele dura mais 4 anos após a proclamação da República. Primeira coisa. A segunda coisa, os romances desse jornal, os chamados romances folhetim, que foi sobre os quais eu me debrucei, eu não fiz uma análise, né, política e filosófica do jornal, embora tenha feito parte da pesquisa, mas o que era o folhetim e como esses folhetins eram transcritos e, entre aspas, importados do Rio de Janeiro, que era um grande polo cultural naquele momento, com muitos números de jornais republicanos e monarquistas, e os folhetins, eu observei, fiz um levantamento, 100% dos folhetins eram transcrições dos romances românticos franceses, ingleses e brasileiros, e portugueses também. Então, eu fiquei me perguntando por que só aparece José de Alencar se Machado de Assis já estava atuando na cena literária brasileira há muito tempo. Aí o editor escreve assim, né? Esses romances são destinados às nossas esposas, mães e filhas. Então, é claro que o romance Água com Açúcar, como Iracema, que tem toda uma conotação de construção de uma América, no caso do Brasil, uma América totalizante, uma América branca, não é? Por que Iracema? Por que o Guarani? Por que alguns romances, Victor Hugo, por exemplo? E por que não outros que seriam aqueles que constrangeriam a leitura das mulheres? Então, aí você tem a voz do pater, da família paternalista, de um editor interessantíssimo, né, Miriam? Que eu falei que eu estava apaixonada pelo Sebastião Sete, porque ele era muito interessante, ele era professor da escola normal, ele não era de São João del Rei, ele veio, ele fundou o jornal, ele trouxe todo um maquinário de tipografia que veio de navio, veio da Europa para ele. Era um projeto de um homem visionário e que cumpriu as demandas dessa ideia de formação da nação, sabe? Então, eu me dediquei e eu fiquei muito próxima, foram 5 anos desse jornal, 1.152 páginas, lendo tudo, por exemplo, a educação da mulher, os jornais que eram dedicados às mulheres, o Jornal da Família, que era editado pela carioca Josefina Álvares de Azevedo. Então, a propaganda do jornal chegava aqui. Jornal dedicado às famílias. Então, essa ideia da família brasileira, da mulher, né, que eu chamei de mães virtuosas e mães valorosas, não é? Dentro de uma perspectiva religiosa, considerando, inclusive, esse espaço de enunciação que é São João del Rei e outras cidades mineiras barrocas, em que as novenas, procissões, as rezas, as quermesses vão aparecer como um convite à participação feminina. Mas não havia um convite à vida pública. Agora, Elisa Lemos tinha participação. Ela era mulher do editor. É claro que aí eu tenho um chamado tráfico de influência, claro, né? Ela lia, ela era leitora do marido, não é? E os dois compunham essa árdua tarefa de construir um jornal dentro daquela, vocês sabem que os jornais do século XIX,
aquele formato tabloide, com letras e letras e textos, e ele conseguia, toda semana, a não ser quando faltava papel, ele editar o jornal. Então, ao mesmo tempo que ele tinha uma dimensão progressista com relação às mulheres, em alguns momentos ele faz um comentário assim: esse texto muito vigoroso foi escrito por uma mulher. Não fosse uma mulher, nós teríamos dúvida, seria mais ou menos isso. Sabe? Então, me chamou muita atenção, foi uma pesquisa que depois, né, a Miriam deu continuidade na iniciação científica, no mestrado. Nós fizemos um projeto que foi aprovado pelo CNPq, uma professora que é uma expert em estudos de gênero, na crítica feminista, na teoria queer, que é a minha grande amiga, a professora Adelaine, que infelizmente precisou se aposentar, não é? Mas continua como colaboradora do nosso mestrado, porque ela faz hemodiálise, ela teve uma falência renal e ela precisou se aposentar e ela mora em Belo Horizonte. A gente conversa muito, troca muita ideia, mas ela trabalha exclusivamente com escritas femininas, né? Do Brasil, do Caribe, africanas, ela tem orientado alunos nossos. No meu caso, eu transito também por essas possibilidades, né, de incursão, mas trabalho com essas produções poéticas contemporâneas. Vou ser breve agora, mais ainda, no segundo momento, que eu vou pedir a Amanda, eu vou ser breve, porque eu gostaria de atualizar vocês sobre algumas questões que eu desenvolvi. É claro que o mito de Penélope foi contado, recontado, recriado, transcriado por inúmeras leitoras e leitores do mundo, né? Mas eu vou ser breve, só para mostrar para vocês essa fala feminina, esse sujeito cindido, esse sujeito fragmentário, que marcadamente, eu não vou entrar em questões lacanianas, mas é um sujeito marcado pela falta, né? E que a gente vai perceber. Penélope manda lembranças, afigurações do mito nas poéticas contemporâneas. E aí eu gostaria de ler, você pode passar, Amanda, por favor? É um trecho que eu gosto muito, eu coloquei em português, do Júlio Cortázar, né? do conto A Casa Tomada, que eu gosto muito, e que ele vai dizer: Irene era uma jovem nascida, o narrador, né? Irene era uma jovem nascida para não incomodar ninguém. Fora sua atividade matinal, ela passava o resto do dia tricotando no sofá do seu quarto. Não sei por que tricotava tanto. Eu penso que as mulheres tricotam quando consideram que essa tarefa é um pretexto para não fazerem nada. Irene não era assim. Tricotava coisas sempre necessárias. Casacos para o inverno, meias para mim, chales e coletes para ela. Às vezes, tricotava um colete e depois o desfazia num instante, porque alguma coisa lhe desagradava. Era engraçado ver na cestinha aquele monte de lã encrespada resistindo a perder sua forma anterior. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque só esse fragmento de apresentação da personagem Irene por um narrador em primeira pessoa, em vários momentos, ele é o irmão de Irene, os dois são solteiros, moram na mesma casa, ele sai à rua
de Buenos Aires, todos os dias. Ele compra livros, ele fica na biblioteca. Irene tricota. Para frente. Aí, o que eu fiz? Foi um trabalho que eu fiz e alguns alunos também deram continuidade. Eu não sei se vocês conhecem, essa é a poeta Ana Martins Marques, que escreveu o primeiro livro dela, é Vida Submarina, depois o livro das Semelhanças. Ela é mineira, já ganhou o prêmio Jabuti. Semana passada, salvo engano, ela estava com algumas poetas brasileiras em Barcelona, no encontro de tradução. Aí ela escreve esse poema para a gente pensar essa condição feminina. O que o dia tece, a noite esquece. O que o dia traça, a noite esgarça. De dia, tramas, de noite, traças. De dia, sedas, de noite, perdas. De dia, malhas, de noite, falhas. A trama do dia na urdidura da noite, ou a trama da noite na urdidura do dia, enquanto teço a fidelidade por um fio. De dia, dedais. Na noite, ninguém. E ela não disse, já não te pertenço. Há muito entreguei meu coração ao sossego, enquanto seu coração balançava em viagem, enquanto eu me consumia entre os panos da noite, você percorria distâncias insuspeitadas. Corpos encantados de mulheres, com cujas línguas estranhas eu poderia tecer uma mortalha da nossa língua comum. E por aí vai. O que eu, a título de ilustração, quer dizer, eu saio do século XIX, passo para o XX, para o XXI. Ana Martins Marques, Ana Elisa Ribeiro, Conceição Evaristo, que também eu vou finalizar com um poema da Conceição, essa metáfora da espera como uma condição feminina. Isso me faz lembrar, até numa dessas conversas longas com a minha amiga Delaine, né? Sobre os feminismos, sobre a nossa postura como mulher, e ela falava assim, nossa, Melry, a gente luta muito, a gente tem que se sustentar todos os dias para segurar a nossa condição de mulher. Porque mesmo na vida privada e também na vida pública, acontecem, né, esses momentos de força com as quais nós temos que ter muita resistência para poder dar continuidade. Pode passar, Amanda, por causa do tempo. Por favor. E aí eu vou finalizar. É claro que eu teria muita coisa para falar, porque eu fico muito, né, Miriam? Tanto que eu sou próxima da poesia, o Herculano está aí, o Herculano está escrevendo sobre poesia também. Com esse poema, passa para nós. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Em memória de Beatriz Nascimento. Esse título é muito emblemático e que, de certa maneira, eu acho que ele costura e não destece as nossas falas aqui. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas
retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nzingas, Ingambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois o nosso sangue, mulher, do nosso líquido lembradiço, de cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede. Então, é interessante que essa transleitura, que também ela faz através da metáfora da rede, a Conceição também está pensando nessa Penélope acordada, né? Que tece e que destece. Não vou falar da Miriam Fraga agora, porque tem muitas e muitas coisas para falar, mas eu tenho trabalhado também dentro dessa linha, mas também com a poesia brasileira, em contato também com a poesia portuguesa, num trabalho crítico comparativo. Agradeço a vocês, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Ângela, por este momento e por esses dois momentos, né, que tivemos aqui. Obrigada por lembrar, né, que é importante ter esse espaço interdisciplinar, sair fora da caixinha também. E quando a professora estava falando sobre a questão do jornal, das vozes escondidas, né, das mulheres no jornal, hoje em dia nós temos as revistas literárias, né, como é a parte online, que de alguma forma dá voz às mulheres, né, as mulheres conseguem publicar, mas que ainda é muito difícil reivindicar esse espaço. Eu, como editora até o ano passado de uma revista com duas mulheres editoras, o seu quanto foi difícil para nós, durante os quase 8 anos, reivindicar o nosso espaço. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Andréia? Posso? Estava a ouvir aqui a professora Ângela e estava-me a lembrar do último livro da professora Ana Luísa Amaral, que é este livro que eu, entretanto, fui buscar, que se chama Mundo. E ela tem aqui um poema que se chama A Luta e que dialoga muito bem com esta questão de que esteve a falar da condição feminina. Eu vou ler só um bocadinho. E diz assim: era uma vez, num quarto de rapariga, uma gaveta cheia de livros permanentemente ameaçados pela possível ocupação de um enxoval. Que fazer? Deixarem-se continuar sossegados à espera que lençóis tontos e toalhas inúteis lhes viessem invadir o território? Lutar pela posse dos direitos tão arduamente conquistados? Fez-se um plenário, única solução nestas questões, mas não havia maneira de chegarem a acordo. Bem veem, quando o problema é de ordem geral, exaltaram-se os ânimos. E pronto. Portanto, logo este início já nos dá aqui esta tensão entre aquilo que é o conhecimento e esta tentativa já tão, e esta forma tão enraizada de tentar prender a figura feminina àquilo que é o espaço da casa, aqui preconizado nesta figura do enxoval, que já é uma realidade um bocadinho ultrapassada, mas que ainda que faz parte ainda do imaginário de muitas gerações que ainda estão vivas, não é? Adorei. Como que ela chama? É a professora Ana Luísa Amaral. O livro chama-se Mundo, é um livro de outubro do ano passado. E o poema chama-se A Luta. Vou encomendar. Obrigada, Andréia. Nada. Mais alguém? Tem algum comentário, alguma pergunta? Só quero dizer que a Miriam colocou ali para gente os links, e a André também colocou. Quem quiser ver, aproveita agora e copia o link, porque depois, quando a gente fechar a reunião, vai sumir o link, e o formulário também da lista de presença também já está aí disponível. Alguém tem mais alguma coisa? Nada? André, eu acho que eu já falei com você, mas nós estávamos falando em off pelo WhatsApp. Só fala pra gente sobre aquele nome que você disse que é o nome novo da literatura, porque eu estava falando justamente como é difícil ter, dentro da literatura em língua portuguesa, né, outros países oficiais de língua portuguesa,
é muito difícil surgirem novos nomes femininos, de mulheres, né? Homens temos o João Jack, o Alusa, mais mulheres, tirando a Paulinha, é muito difícil surgir um nome que se estabeleça. Sim, é verdade. E eu, quando comecei a estudar as literaturas africanas de língua portuguesa, vi-me muito a braços com essa dificuldade, que é, nós aqui temos acesso ao que é publicado cá. Ou se temos a sorte de alguém que vá a Angola, a Moçambique ou a Cabo Verde, que nos traga aquilo que é novo. E então tive muita dificuldade até. Estavas-me a perguntar sobre nomes mais recentes das literaturas africanas de língua portuguesa. Houve um nome bastante mais recente que eu descobri só há pouco tempo, que é uma jovem poetisa moçambicana chamada Irondina Joshua. Não sei se conhecem. Eu descobri-a na minha defesa de doutoramento, por uma questão que me foi colocada, e entretanto a verdade é que felizmente ela é de uma geração muito recente, tem redes sociais e vai publicando o nome dos livros que vai lançando e as iniciativas em que participa e publicando alguns poemas através do Facebook na página dela. A Irondina Joshua tem recentemente editado um livro com a professora Ana Mafalda Leite, professora de literaturas africanas, que trabalha na Faculdade de Letras em Lisboa. Sim. E que tem este trabalho a 4 mãos, que é muito recente e que se chama Córtex. Portanto, é um metapoema, é um poema sobre o poema. E acho que é muito interessante, que é um nome muito recente. Mas é verdade, sente-se muito essa barreira do contacto com os livros, porque a verdade, quando eu falo de literatura angolana ou literatura moçambicana, eu estou a falar de uma parte daquilo que eu conheço. Porque tanto Angola como Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, têm uma extensão muito grande, têm influência de outras culturas e pode haver mais livros que façam parte da literatura que sejam até noutras línguas que não o português, em inglês, por exemplo, em Moçambique, com a influência da língua inglesa, mas também em línguas autóctones. Em línguas de determinados grupos, portanto pode acontecer isso. E há essa barreira. Felizmente agora, com a atribuição do Prémio Camões à Paulina Chiziane, ela já começa a ser mais conhecida e há sempre aquele boom, pelo menos não sei se no Brasil e nos outros países notam, mas nota-se aqui muito nas livrarias. Eu tenho um projeto online que se chama Virtuala, que é aquilo em que eu estou a trabalhar agora, que é eu dou aulas online. E faço acompanhar a minha página sempre de um autor do mês, por acaso este mês é o mês de Jorge Amado, no próximo mês é o mês de Paulina Chiziane. E então, estava a fotografar os livros para o top 5 e tinha muita dificuldade em encontrar os livros da Paulina. Porquê? Porque como ela foi Prémio Camões, foram feitas novas edições para colocar Prémio Camões na capa, porque se não fosse o Prémio Camões, ninguém se lembrava que a Paulina Chiziane existia. Não é? Que é o caso da Ana Martins Marques também. Ganhou o Jabuti, é editada por uma das maiores editoras do Brasil, que é a Companhia das Letras, e você vai atrás de outros livros. Como eu conheço ela, eu falo, Ana, você escreve para ela, você tem mais livro aí e tal? Não encontra. Pois é isso, é muito complicado. Agora com a Paulina, eu andava à procura e encontrei porque agora já há edições. Mas é sempre assim, eu acho que é muito triste, pelo menos trabalhando com literatura, é muito triste que muitas vezes nós só consigamos encontrar determinados autores ou quando eles ganham um prémio e não é possível negar aquele facto, ou então quando morrem. São sempre as duas únicas circunstâncias em que nós encontramos alguns livros. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em encontrar livros que até gostava de ler, mas que não é possível, e então temos que ter outras opções. Eu deixo-vos aqui no chat também o Instagram do meu projeto online, se quiserem ver e acompanhar, que não tem só ligado à literatura, mas também no Instagram e no Facebook é exatamente o mesmo. Tá certo, muito obrigada. Eu não sei se mais alguém tem um comentário. Miriam, tem um comentário final? Eu gostaria apenas de agradecer, eu estava aqui anotando aqui o Instagram da Andréia, gostei muito dos apontamentos, né, que ela traz,
me fez muito lembrar da minha pesquisa, tanto de mestrado, de iniciação científica, que realmente, quando a gente começa, né, essas pesquisas, a questão de silenciamento relacionada à questão dessas literaturas escritas por mulheres é muito grande, né? E a gente sabe que é toda uma política de mercado editorial que silencia, que diminui, que atrapalha na circulação. E é interessante, nesse projeto que eu tenho do Lendo Escritoras, a gente sempre fala sobre isso, o quanto que existem pesquisas em que as mulheres são a maioria das leitoras, né? Principalmente pensando em termos do Brasil, as mulheres são as que mais leem, mas ao mesmo tempo são as menos lidas, né? E a gente sabe que é um reflexo aí de machismo, né, de sexismo, que tira das mulheres esse espaço do saber, que até mesmo a gente vê outras mulheres sustentando essa lógica, né, de escrita de homem e escrita de mulher, como se os homens, né, tivessem a capacidade de universalizar as histórias e as mulheres não fossem capazes, que é como se as escritas delas ainda estivessem congeladas num espaço, né, de fitas e futilidades, que era um termo que era muito usado nos jornais do século XIX. Então, eu quero muito agradecer e eu gostaria de pedir à Andréia, se ela pudesse escrever no chat o nome da escritora que ela falou, da poeta africana, porque com certeza eu tenho interesse, né, de acompanhar a escrita, porque é algo que faz parte do meu interesse aí de conhecimento na contemporaneidade, e agradecer mais uma vez, Tânia, por essa possibilidade desse diálogo e dialogar, né, e escutar nesse tempo presente tem sido tão motivo, né, de grande alegria, porque é algo que, pelo menos aqui em termos de Brasil, tem sido muito difícil a gente conseguir espaços como esse. Então, é só agradecer também mais uma vez, agradecer à professora Maria Ângela aí pelo carinho de sempre e as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Obrigada, Miriam. Se ninguém tem mais alguma questão, Adriana, quer falar alguma coisa? Só agradecer a presença, o aceite, as falas maravilhosas, da gente verificar o quanto a gente ainda tem muito para transformar, né, na realidade. Quantas mulheres continuam sendo silenciadas, quanto essa questão da expectativa alheia, né, com relação à postura e à posição da mulher, onde quer que ela esteja. Né, temos um enorme trabalho pela frente. Queria agradecer muito a presença de vocês, foi uma mesa linda. Encerramos com chave de ouro aqui, falando de literatura. Né? Muito obrigada aí por essa sexta-feira, deixar mais essas falas tão inspiradoras e poéticas, né? Que era a nossa vontade de trabalhar com essa discussão. Muito obrigada. Quero agradecer as monitoras, a Amanda e a Larissa. A Larissa na primeira mesa, depois eu não pude vir. Agradecer e dizer do grande prazer de conhecer vocês e que a gente possa manter contato, viu, Tânia, Andréia? A Miriam eu sei onde encontrar, a Adriana também. E agradecer as pessoas que ficaram até agora, e que foi, nossa, eu acho que se a gente ficasse numa noite, tomando um chá, tomando um vinho, uma caipirinha, a gente ia ficar a noite inteira falando sobre tantas coisas. Eu espero que a gente possa se ver, que a gente possa se encontrar aqui ou além mar. Com certeza. Obrigada a todas. Muito obrigada, viu, Adriana, pelo convite. Tânia, muito obrigada pelo acolhimento. Obrigada. Pronto, então eu vou encerrar assim essa mesa. Muito obrigada a quem esteve aqui presente nessa sexta-feira. Obrigada às convidadas, obrigada a quem já participou das outras mesas. E até uma próxima. Sim, e agradecer em nome do Fórum de Mulheres das Vertentes, né, e essa luta para Bolsonaro. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.